Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no Radu TV. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Godot Game Engine. Hoje nós vamos aprender uma coisa bem legal aqui, pessoal. A gente vai aprender como é que são os princípios para a gente fazer um jogo multiplayer online no Godot. Então, se você quer saber como é que isso funciona, vem com a gente. Pessoal, antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando o canal, né? Agradecer também você que a primeira vez que você caiu aqui e deu esse voto de confiança clicando no vídeo. Não esqueça de deixar o like aí, não esqueça de se inscrever para poder acompanhar os nossos próximos vídeos, né? A gente tem vídeo toda semana ali com uma lição de Godot e o objetivo é compartilhar aqui o conhecimento com vocês. Mas, sem mais delongas, vamos lá! Galera, estamos aqui na tela do Godot, né? Eu tenho um projetinho aqui de um jogo que se chama Pixel Royale, né? Um jogo que ele não existe, na verdade. Eu criei aqui para a gente poder compartilhar esses conhecimentos, né? E eu vou fazer uma demonstração aqui, primeiro do resultado onde a gente quer chegar e também, na sequência, eu vou explicar para vocês o que está por trás disso e como é que a gente faz para chegar no resultado, beleza? Então, como é que funciona, pessoal? Eu vou rodar aqui o nosso Pixel Royale, que foi feito por mim. Não se preocupem, pessoal, que eu vou disponibilizar o link para baixar, eu vou disponibilizar aqui na nossa descrição, como já é de costume, beleza? Então, essa aqui é a tela inicial, né? A gente tem um lugar onde a gente entra o nome. A gente pode criar um server ou a gente fazer join um server já criado, né? E aqui é o IP do servidor, né? Essa conexão que a gente vai aprender a fazer aqui, ela é peer-to-peer, né? Então, uma máquina cria o servidor e a outra máquina se conecta. As outras máquinas podem se conectar nesse servidor criado, beleza? Ou qualquer máquina pode criar e qualquer outra máquina pode se conectar, beleza? A arquitetura ENET, né? Eu também vou deixar uma documentação sobre ENET aqui na descrição se você quiser se aprofundar sobre isso. Então, aqui a gente tem a tela inicial do nosso joguinho e nós vamos rodar ele aqui, que vai fazer com que a gente tenha duas instâncias do jogo. Duas instâncias é bom, né? Duas instâncias do jogo rodando, beleza? Temos duas instâncias aqui. A gente vai chamar essa instância aqui que vai criar o server, nós vamos chamar de Radu 1. Então ele cria o server, fica esperando pelos jogadores que vão se conectar, e aqui eu vou chamar o Radu 2, que vai ser o nosso primeiro cara a se conectar. Hoje a gente vai testar apenas com o 2 para simplificar aqui a explicação. Então, join server. Vejam só. Tem o Radu 2 aqui. E aqui eu tenho o Radu 1. Certo? Olha só. Note que na esquerda, onde o Radu 1 conectou, ele não tem aquele P na frente, né? Eu fiz de propósito isso só para explicar um conceito para vocês. Quer dizer que é o seguinte, onde eu não tenho aquele P é onde eu estou controlando ele com o teclado, né? E onde ele tem aquele P é onde ele está sendo controlado via rede, né? Então quer dizer que aqui, por exemplo, ó, na direita ele é o player 2 do Radu 2, entendeu? Eu controlo o Radu 2 e você vê que na tela da esquerda o P está do lado do Radu 2. Vou explicar um conceito então rapidinho aqui para vocês, para ficar bem claro. Como é que funciona, vamos pensar como é que funciona um jogo multiplayer, tá? A gente tem um personagem que é o personagem que a gente controla, né? E temos N outros jogadores que não são nós que controlamos, mas eles precisam se mexer também na nossa tela, né? Então o que acontece? Quando a gente coloca a gente lê os jogadores que tem na rede, coloca eles no stage e o nosso jogador ele é controlado via teclado, via mouse,
via um equipamento conectado na nossa máquina. Os outros jogadores que aparecem na nossa tela, no caso aqui o P2, ele é criado ali também e ele é controlado via rede, né? Então a gente, além de controlar o nosso jogador, a gente manda um sinal para a rede para atualizar os demais jogadores sobre a nossa localização, sobre as coisas que a gente está fazendo, beleza? Então, como é que funciona isso? O Godot ele trabalha com o conceito de Master e Puppet. Então, Master é o carinha, né, que é controlado pelo teclado, né? E os Puppets são os carinhas que são controlados via rede, mas que também são colocados no nosso stage, beleza? Vamos de code, né? Queremos ver o código, não queremos saber de baboseiras. Vamos então, eu vou mostrar como é que está organizado aqui o nosso projeto, né? Então, a gente já tem aqui aquelas pastas que a gente já está acostumado. Para quem acompanhou a última aula, já vai saber mais ou menos como é que funciona a linguagem mesmo do GDScript, que lá eu aprofundei, não, mas trouxe mais algumas informações sobre a linguagem. Então a gente tem aqui a pasta onde estão as nossas cenas, a gente tem a pasta aqui onde estão nossos scripts e a pasta onde estão nossos sprites, beleza? Então o que acontece? Você também que acompanhou as aulas anteriores, vocês já devem ter visto que existem esses scripts que a gente pode criar que são de autoload, são scripts que carregam quando a gente carrega o jogo. Este projeto em especial tem um script autoload bem importante que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele é o coração disso tudo, que é o network, beleza? Então, como é que funciona a brincadeira, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um script autoload, que ele é carregado antes de todo mundo. Ele tem algumas informações especiais aqui, por exemplo, o endereço IP, que a gente vai carregar. A rede, né? Que ela vem como padrão nulo, assim, mas a gente carrega ela no início aqui porque a gente vai usar ela em diferentes métodos. Então a gente está carregando ela aqui fora, a gente está declarando a variável dela aqui fora. A porta que a gente vai usar para se conectar. Então sempre que a gente conecta na internet, a gente conecta por uma porta, né? A porta de navegação padrão de HTTP é a 80 e a 443 é do HTTPS, né? Que é o protocolo seguro de navegação na internet. Mas, enfim, isso foi só um parênteses, voltando aqui para nossa aula. Aqui é a porta, que vai ser nosso servidor, que vai ser a 6969 no caso, e o número máximo de jogadores que eu poder se conectar, beleza? O que eu criei aqui também? Eu criei um dict aqui, que são os players, né? E eu criei um dict também que seria o padrão aqui de posição de um player específico, do meu player, como ele vai se posicionar na hora de colocar ele no stage. Mas nós vamos ver isso a seguir, não se preocupem com isso. Tá, então a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos setando o nosso IP, né? E setando também a nossa network, né? Como é que a gente seta a nossa network? A gente usa essa classe especial do Godot chamada Network Multiplayer Enet, que implementa o padrão Enet, que é um padrão de peer-to-peer para conexão UDP, né? Abrindo um outro parênteses aqui, o UDP é uma conexão mais rápida, né? Uma conexão onde não tem, a gente não tem uma verificação de pacotes nos dois pontos, diferente do TCP e IP. Mas isso aí também a gente vai ver mais adiante, não se preocupe, você não precisa saber disso, é só uma curiosidade. Tá, e aí a gente conecta 3 sinais aqui já de início, assim, né? Que é o Connected to Server. Quando a gente receber o sinal aqui Connected to Server, a gente vai passar para o método Server Connected, depois o Peer Connected, que é quando alguém se conecta no nosso servidor, e depois quando alguém se desconecta. Então, isso aqui é criação do servidor, conexão no servidor e desconexão também do servidor, beleza? Buenas. Esse aqui é tudo nosso método network ainda, tá? O que a gente
a gente define aqui também? A gente verifica, né, se o IP foi setado e se a network foi setada, né, porque eles vêm como padrão nulo, né, e se as duas coisas aconteceram aqui, se o IP foi setado e se a net existe, a gente usa o objeto net para chama o método createServer, passando os parâmetros que ele pede. O parâmetro que ele pede é a porta, que a gente já setou lá em cima, e o número máximo de players, que a gente também setou lá em cima. Então, a porta 6969 e o número máximo 10. Beleza? Olha só que legal. Aí a gente pega o nosso data lá, o nosso self-data, que a gente também setou lá em cima, e seta o nosso nome como o nickname que a gente recebeu aqui. Eu vou mostrar quem que passa para cá o nickname. E aí a gente chama um outro script global e ele vai fazer algumas coisas interessantes, que é no caso aqui é o seguinte: ele vai pegar o nosso formulário de setup lá e vai esconder o form, né? Tipo, esconder os campos do form e exibir a mensagem de waiting. Então, o nosso form setup, que é o Node 2D, e o nosso network setup. O que ele faz? Ele seta o nosso global form setup como ele próprio. Então, o que acontece? Quando ele faz isso, a gente tem acesso a todos os métodos que tem aqui no network GT via globals, né? A gente não precisa, a gente consegue, que nem a gente falou na aula anterior, a gente consegue acessar de qualquer lugar aquela informação, beleza? Então tá, aí a gente passa o nickname, e aí aqui embaixo a gente tem as callbacks, né? Que é essas callbacks que a gente setou aqui em cima, certo? Então a gente tem o server connected, que tipo, quando ele conectou o server, ele chama esse método aqui. Que o que ele vai fazer? Ele vai setar um ID, pegando um ID único lá. Esse método aqui é um método que seta um ID único daquele peer, né? Um método do próprio Godot. E a gente vai passar lá para a lista de players o nosso self-data com aquela chave de ID que a gente acabou de criar. Então a gente está populando agora o players. Com isso que a gente sabe quais e quantos players estão conectados, certo? Essa keyword remote, certo? Quando você for ver no Godot essa keyword aqui, quer dizer que esse método ele só pode ser chamado de forma remota. Eu nunca vou conseguir chamar ele do mesmo script, entendeu? Então, o que está acontecendo esse sendPlayerInfo aqui? O que ele está fazendo para a gente? Ele está mandando para o servidor as nossas informações. Ou seja, ele está mandando o nosso ID e o que a gente está fazendo, digamos assim, entre aspas, vocês já vão ver, para que ele apareça na outra tela. Ele faz isso de forma remota, certo? Então ele está sendo chamado só de forma remota, beleza? O que a gente está fazendo aqui? Ele está verificando se é uma network, né? E pegando dos nossos players que a gente setou lá, os peers, né? O que é o peer? É cada uma das máquinas que se conectaram no nosso servidor. E aí ele usa esse método RPC, que é o Remote Peer Call, o Remote ID, que ele passa o ID como primeiro parâmetro e diz qual é o método que ele está rodando, que no caso é o método que eu estou aqui, que é o sendPlayerInfo, passando o ID do peer e também passando a informação, beleza? E aí o que ele faz? Ao mesmo tempo ele pega e adiciona os players, porque todo mundo, o que ele está fazendo? Ele está sincronizando a lista de players em cada um dos peers, beleza? E carrega a nossa cena level test, que é a cena que aparece logo depois que a gente conecta, né, o segundo jogador. E ele seta uma flag dizendo que sim, foi carregado o nosso level test.
Aqui, pessoal, é onde eu estou dizendo, ó, como esse aqui é o cara remoto e que está enviando os dados remotos, é ele que define os puppets. Então, para a gente saber quem é puppet, eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei e botei esse P tracinho na frente do nome para mim saber quem é o puppet e ficar fácil da gente explicar aqui para vocês, beleza? Bom, gente, agora só falta uma parte aqui uma parte do script que é importante também, que é a parte do player. Esse player aqui é basicamente o player que a gente viu quando a gente estava lá aprendendo a fazer a movimentação do personagem, mas tem algumas diferençazinhas que vocês já vão ver aqui, ó. Tem essa aqui, essas puppet var, né? O que elas são? Elas definem o que o nosso player, enquanto puppet num outro servidor, está fazendo. Então ele define aqui a posição, o puppet position, o puppet flip quer dizer se ele está virado ou não, e o puppet animation. Se vocês notarem, as mesmas variáveis que a gente usa para controlar o player localmente, mas a gente precisa usar elas também para dizer no servidor se elas são local ou não. Então acontece, quando a gente é dono da nossa network, a gente esse método aqui vai retornar true. Então quer dizer, ó, se eu sou o dono do meu servidor, o meu controle vai ser via entrada de teclado, como a gente já está acostumado. Se não, né? Se não, ele vai ser controlado pelo puppet, entendeu? Então, tipo, o nosso flip vai ser via puppet flip, a nossa animação também vai ser puppet animation, né? Que a gente setou aqui padrão stopped, mas a gente vai recebendo também, né? E a nossa posição, nosso flip e o nosso H. E aí o que acontece também, ó, quando eu estou controlando o master aqui, no final eu uso esse método reset, que o que ele faz? Ele está setando, que é o remote set, ele está setando essas variáveis de puppet que vão ser lidas via rede para mostrar a movimentação dos outros jogadores, beleza? Então acontece, quando eu movimento o meu personagem, eu também seto essas variáveis que já estão movimentando o nosso personagem que vai aparecer na tela dos outros jogadores e aí vendo do ponto de vista da tela do jogador, eu estou recebendo essas informações e estou setando minha posição, minha animação e também se eu estou flipado ou não, beleza? Aqui eu estava fazendo alguns testes, né? Então a gente tem o reset e o reset unreliable. Unreliable quer dizer o seguinte, ele vai fazer ação recebendo ou não o pacote. Pelos meus testes, a posição, quando a gente vai setar a posição, é interessante que a gente use esse unreliable, porque se a gente perder um outro pacote, ele não vai dar problema e a nossa movimentação vai ficar mais fluida, beleza? Então, só aproveitando aqui para amarrar de novo como é que funciona, né? Vocês já viram no código, quando a gente controla o nosso personagem, a gente controla ele aqui e a gente manda as informações do que a gente controlou para os outros jogadores. E cada jogador faz isso, e é isso que faz com que todos os personagens se movimentem na tela. Vai ter um personagem que é o Master, que é o que você está controlando, e vários puppets que são os puppets controlados pelos outros jogadores, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida a respeito, eu sei que vai ter dúvidas, deixe nos comentários que eu posso ajudar, ou postem também os links do GitHub lá, que a gente pode ver tudo junto e fazer com que a gente sane as dúvidas de todo mundo, beleza? Eu também estou pensando em criar um Discord do canal, mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que é válido a gente ter um Discord para a gente poder conversar e trocar uma ideia e conseguir resolver dúvidas, mas fica a critério de vocês, beleza? Então só vou mostrar mais uma vez aqui qual é o resultado, para vocês se empolgarem aí e quererem fazer também o seu joguinho online, beleza? Do
o server. E aqui o João. Opa. João entrou no server do Hadoop. Temos aqui o João e temos aqui do outro lado o Hadoop. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também da explicação. Se vocês se sentiram perdidos com qualquer coisa que a gente explicou aqui, comentem aqui que eu vou tentar ajudar da maneira mais eficaz e melhor possível. E é isso aí, galera. Um beijo, valeu, falou e até a próxima. Tchau!